Mas o tema, a gente brinca, né? Mas é um tema muito importante, realmente. Nós precisamos pensarmos a respeito desse tema, para que, na medida certa, contribuamos para que os nossos centros espíritas sejam capazes de atender a sua finalidade básica, que é o estudo, a prática e a difusão do Espiritismo, como nós encontramos bem definido naquele documento da Federação Espírita Brasileira, na verdade, do Conselho Federativo Nacional, que é a Orientação ao Centro Espírita, e que reflete o estatuto de todo centro espírita sério. Nosso papel é apresentar de maneira cristalina e coerente com as obras fundamentais da doutrina, o Espiritismo, àqueles que buscam o centro espírita. E quando nós falamos de coerência doutrinária, essa expressão já é corrente no movimento espírita, há bons trabalhos a respeito. Nós precisamos lembrar que se trata não de um fundamentalismo religioso, de uma posição fechada, dogmática, porque o Espiritismo é uma ciência progressiva, ele avança, mas se trata de buscarmos na nossa prática, nos nossos estudos, naquilo que difundimos a respeito da doutrina, uma convergência às bases fundamentais, aos seus princípios, de forma que traduz o Espiritismo de maneira cristalina, sem agregarmos no centro espírita gostos particulares, posições pessoais ou princípios outros que não têm a chancela do Espiritismo. Porque é comum, dada a nossa condição de espíritos imperfeitos, de não conhecendo em profundidade a doutrina, talvez imaginarmos que certas práticas devessem estar no centro, porque eu gosto, eu aprendi assim, é bom porque chama a gente. Só que o Espiritismo não é uma doutrina, e não sou eu que digo isso, é Kardec, que tem anseios de proselitismo. É uma doutrina que sensibiliza porque, pela sua força, que é a própria filosofia dela, convence o indivíduo que se dedica a estudá-la, a pensá-la e aplicá-la na própria vida. Sempre gosto de lembrar de uma resposta de Kardec em A Revista Espírita ao Abade Barrican. Imaginemos que naquele período de luta do Espiritismo, eram comuns os religiosos irem para a tribuna combater o Espiritismo. E, naturalmente, eles não sabiam muito bem do que falavam, porque não haviam se dedicado a ler aquilo que criticavam. Aliás, o crítico sério, diz Kardec, no próprio que é o Espiritismo, no mínimo tem que saber do que está falando. E Kardec responde em A Revista Espírita, era hábito do codificador, e aí vocês vão ver no slide ali que tem a coleção da Revista Espírita, porque a nossa reflexão hoje, majoritariamente, vai trazer excertos da Revista Espírita para que possamos pensar a coerência doutrinária nos dias de hoje. Então, a gente volta à base kardeciana para refletirmos sobre a nossa prática. Se surge alguma dúvida, isto cabe no centro espírita, não cabe, qual é o movimento que a gente tem que fazer? Não é discutir até se cansar. É dar uma olhada no estatuto, no regimento interno da instituição, porque ali estão as finalidades e as suas normativas, e voltar à base doutrinária.
para que nós não sejamos incoerentes, estejamos propondo uma coisa que não está nem na doutrina e nem nos documentos norteadores do centro. E se nos documentos norteadores do centro tiver proposta contrária à base doutrinária, é preciso rever os documentos do centro ou chamar de outro nome. Porque se eu sou espiritualista e quero viver o espiritualismo multifacetado, eu posso fazer isso em outros espaços ou configurar um outro espaço. Em espiritismo, a nossa matéria é a doutrina espírita e ficamos com ela. Kardec responde ao Abade Barrican: o espiritismo não é uma questão de adesão. Ele estava muito preocupado que estava surgindo, né, uma religião que queria roubar os adeptos das outras. Oportuno dizer isso, né? Saiu os dados do censo e tem gente chateada porque diminuiu o número de espíritas. O que o Kardec diz ao Abade Barrican? O espiritismo não é uma questão de adesão. É uma questão de convicção pessoal. Não é para termos salões abarrotados. Com isso, não estou propondo que a gente fique em meia dúzia. Em tudo bom senso. Em tudo bom senso. Mas não nos cabe esse desespero do mercado da fé de busca de adeptos. O espiritismo oferta a sua ideia e busca-o, e o estuda e o vivencia aquele que assim optar por uma escolha consciente, pelo uso da razão. E aí quem se convence do espiritismo pela razão, jamais deixa de ser espírita. É importante a gente ter clareza disso. Então nós vamos hoje navegar nos textos de Kardec, algumas citações, se não todas, são extensas, mas o objetivo aqui é que nós possamos ler e refletir para que nós não fiquemos assim num campo de opinião pessoal, mas possamos verificar o que o codificador, na sua lucidez, amparado pela equipe do Espírito de Verdade, nos traz e que nos ajudará sempre para separarmos em termos doutrinários o joio do trigo, desde ideias, práticas, literatura e até, para não deixar passar, e até aquilo que os espíritos dizem em algumas reuniões mediúnicas. Porque isso também deve passar pelo crivo. Nós temos uma herança de um passado religioso que, quando lidamos com médiuns ou espíritos, ou com transcendente, a gente desliga o botão do filtro. Mas não é essa a proposta metodológica do espiritismo. Em tudo é preciso passar pelo crivo da razão. Dito isso, sejam bem-vindos a essa pequena navegação que nós vamos fazer nos textos de Kardec. Comecei 9h50, 1h é 10h50, é isso? Então tá. Vamos primeiro em Viagem Espírita em 1862. Aliás, uma obra extraordinária, né? Começa com as impressões gerais, depois Kardec traz os discursos que ele fez nas visitações e, por fim, encontramos respostas às perguntas que os centros espíritas faziam a Kardec. Essa viagem, como outras que Kardec fez, é bom lembrar que não se tratam de viagens de divulgação. Kardec não tinha essa característica no seu trabalho, não quer dizer que não se podia fazer, ele prevê isso também na Constituição do Espiritismo, mas só para que nós não percamos de vista a realidade histórica do caso. Kardec era solicitado, especialmente a partir da publicação da Revista Espírita, janeiro de 1858, o primeiro número, ele passa a ser solicitado pelos companheiros que querem trocar impressões de grupos ou sociedades espíritas. Naquela época, eram comuns grupos familiares que se vinculavam a uma sociedade ou não, ou grupos familiares que viravam depois uma sociedade espírita. E todos eram sequiosos, o que é muito justo,
de ouvir Allan Kardec. Numa dessas situações é que Leon Denis, por exemplo, conheceu Allan Kardec. Já Leon Denis tinha uma característica diferente. Ele era um propagador da doutrina. Esse modelo que a gente vê muito presente no nosso movimento e que é uma ferramenta extraordinária de expansão dos centros da doutrina e de partilha de informações. E Kardec traz, na viagem espírita, um modelo de regulamento de sociedade espírita. O nosso tema hoje é o centro espírita e a coerência doutrinária. Então, vamos nos lembrar um pouquinho da finalidade do centro espírita. É óbvio que não há aqui uma novidade, mas não custa nada a gente se lembrar para não perder de vista. Eu lembro que, no dia a dia, numa capital, por exemplo, como Porto Alegre, é comum as pessoas estarem no trânsito, atribuladas com os vários estímulos, inclusive desse bichinho, que é uma bênção e é também... Qual é o contrário de bênção mesmo? Uma tragédia, muitas vezes, uma maldição, bênção e maldição, né? Porque também a gente se distrai muito. É como uma pessoa está no trânsito, daqui a pouco, aonde que eu ia mesmo? Onde que eu dobrei? Eu lembro que uma vez eu fui ao supermercado a pedido da minha esposa, jovem casal, assim, recuados tempos, e era para comprar uma lâmpada. Era uma lâmpada. Fui lá, aí eu vi a erva mate que eu gosto, encontrei outras coisas, umas especiarias para agradar a patroa, comprei um pão lá que eu gostava. Quando cheguei em casa, que bacana. E a lâmpada? Eu olhei para ela, que lâmpada? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? É o chip dos corpos masculinos, não se preocupem, um dia vocês vão encarnar mulheres também, vão nos entender. Então é comum que, de repente, ao longo de uma trajetória, nós esqueçamos a finalidade para a qual o Centro Espírita foi fundado. Esqueçamos algumas diretrizes metodológicas do nosso trabalho. Se nós não as vitalizamos em treinamentos, em estudos, em diálogos, é comum que a tarefa nos absorva e daqui a pouco nós possamos apresentar reflexões na sessão pública, no estudo, num texto, numa imagem, numa forma de aplicar o passe, num jeito de se postar na reunião mediúnica, e quando vê, aquilo está um pouco afastado da proposta da doutrina. Até aí tudo bem, porque a gente volta. Não é um processo de fascinação, que é bem mais complicado. Quando a gente começa a imaginar que tem uma missão especial e que os espíritos destinaram ao nosso centro, no mundo, para revolucionar a doutrina espírita. E aí entram os pseudo-sábios, os espíritos perturbadores, ou envolve um médium, a gente fica imaginando, né? Qual é a estratégia de alguns espíritos? Eles vão na vaidade da gente. Imagina assim a pessoa imaginar que ela, missionária, vai resolver os problemas do mundo com a sua mediunidade. Né? É uma questão de bom senso. Eu acho muito estranho quando as pessoas se autorizam a querer viajar pelo país e dar sessões mediúnicas públicas, como se não houvesse médiuns nas outras regiões. Né? São processos de fascinação. Não haja dúvida. Do público, muitas vezes, e dos médiuns também. Não quero aqui generalizar, mas é uma questão que a gente tem que se colocar assim, um ponto de interrogação. Será que a minha faculdade mediúnica é que vai atender a todas as outras criaturas? Será que é o meu centro que tem a única razão? Kardec não pensava assim. Ele apostava na universalidade. Mas eu vou voltar a esse tópico e depois falo da universalidade. Olha o que diz Kardec sobre o objetivo do Centro Espírita. O objetivo da sociedade é o estudo da ciência espírita. Tem um foco
Tem uma finalidade. Principalmente, eu adoro isso, principalmente no que concerne à sua aplicação moral e ao conhecimento do mundo invisível. Só aqui já deixa muito claro. O Espiritismo é uma ciência com base filosófica, com consequências religiosas. O objetivo do Centro Espírita, para Kardec, está valendo isso hoje também ou não? Sim ou não? Sim. Então, o nosso objetivo é estudarmos a ciência espírita. Estudarmos, compreendermos, vivenciarmos, porque a vivência é uma forma de estudo e aprendizagem também. E aí ficamos. O espírita pode ler de tudo? Pode e deve. O espírita, como cidadão, como quem quer pensar, exercitar a fé raciocinada, pesquisa de tudo. Agora, o nosso papel aqui é compreender o espiritismo, fazer esses diálogos salutares com o conhecimento estabelecido pela ciência, mas não perder de vista a nossa matéria-prima, ou melhor, o nosso objetivo, a razão de ser do Centro Espírita. Mas Kardec acrescenta algo que às vezes vira polêmica, mas eu não abro mão de falar sobre isso, por responsabilidade. Primeiro, as questões políticas e de economia social lhes são interditas, bem como as controvérsias religiosas. A gente tem que lembrar que Kardec vivia uma ditadura naquela época. Para tu abrires um centro espírita, tinha que pedir licença à polícia, às autoridades. Hoje a gente se reuniu aqui, ninguém perguntou o que vocês vinham fazer, né? A gente vem assim, com a maior tranquilidade. Não era assim ao tempo de Kardec. Inclusive, para participar da Sociedade Espírita de Paris, ou era associado ou recebia um convite. Porque havia a necessidade, por dois aspectos, de ter um controle. Primeiro, para depois poder informar as autoridades, e também para manter a harmonia, ou como diria o próprio codificador, a comunhão de pensamentos necessária àquela atividade, porque a Sociedade Espírita de Paris fazia das reuniões mediúnicas reuniões de estudo, de diálogo, de pesquisa com os espíritos. Uma vez Kardec começou a afrouxar a regra, e um espírito toma o lugar de São Luís e fala barbaridades. Está na Revista Espírita. E Kardec não deixa passar e indaga São Luís. Por que havia permitido aquilo ocorrido? E São Luís é muito claro, se tratava de uma forma de alertá-los que não cabia àquela atividade franquear a presença de qualquer pessoa. Porque uma reunião experimental exigia conhecimento e moralidade. Mediunidade não é brincadeira, não. Então, Kardec aqui diz que está vedada a discussão política. Por quê? Porque na Sociedade Espírita de Paris haviam pessoas de várias classes sociais. Frequentavam pessoas que eram, de uma elite e do operariado. Haviam pessoas que eram a favor daquele regime e outras eram contrárias. E o ponto de convergência delas era o espiritismo. Não fazia diferença a questão social ou as orientações político-ideológicas. Porque, para além desses rótulos que são transitórios diante da imortalidade, se encontravam ali seres humanos, espíritos imortais, em busca de evolução. E se houvesse espaço para controvérsia política, os fins da Sociedade Espírita de Paris não seriam devidamente atendidos. Imagina aqui se a gente ficar fazendo discussão política na tribuna do centro. A gente vai parar de falar da doutrina espírita, da sua filosofia transformadora, do seu convite ao autoconhecimento. E cada qual vai puxar o seu partido.
E cada um tem o direito de ter suas escolhas partidárias. Eu, pessoalmente, não tenho filiação, mas é uma questão de consciência pessoal. Não há nenhum problema que os companheiros possam ter. Mas trazer para o centro espírita o debate da política partidária não era a proposta de Kardec. Só isso. Não era a proposta de Kardec, não é a proposta do centro espírita que busca ter coerência doutrinária. Isso vale para o grupo de WhatsApp do centro espírita, que é a dimensão virtual do centro espírita. Agora, a pessoa tem o direito, por uma questão constitucional, por uma questão doutrinária, de ter as suas concepções políticas. E a gente tem que se respeitar e conviver. E, aliás, é a base da Era Nova, estarmos aqui, convergirmos no Evangelho, no Espiritismo, mesmo que tenhamos visões diferenciadas sobre outros temas. E que bacana se a gente aprender a conviver com o diferente. Não é? Ou a gente imagina, por acaso, que todo mundo tem que pensar igual a gente. Muitas vezes, o que a gente pensa não é concorde com a opinião de Deus ou dos bons espíritos. A gente, às vezes, acha que está sempre certo, né? Adorei aquela palestra. Por quê? Porque ele falou tudo que eu penso. É o ego falando, né? Não gostei. Não gostei porque ele falou uns negócios que me deixou incomodado. Né? A gente sempre acha que tem a verdade. Mas, como a gente sabe, como espírita, que a verdade nós não conseguimos abarcar a verdade na totalidade, dada a nossa condição evolutiva, a gente admite que mais desconhece do que sabe. A gente vai entendendo que as pessoas podem ter as suas múltiplas concepções sobre qualquer tema. Mas o nosso papel aqui é convergir pelo Espiritismo. Por que não entra as questões de economia social? Também eram as questões relativas à organização de comunidades solidárias, de outras formas de organização socioeconômica. Isso era alvo de controvérsia na época. Não imagine se a gente ficar aqui discutindo se é melhor o empreendedorismo dessa linha filosófica ou é melhor o cooperativismo daquela outra. A gente tem as bases da doutrina para ser cristão em qualquer contexto e humanizar qualquer forma de organização social. E elas são transitórias, porque elas mudam. A gente já não viveu várias formas de organização. A economia não tende a se humanizar na medida que nós, indivíduos, evoluirmos? Tende, nós temos vivenciado isso. Então, não há por que nós levantarmos bandeiras. É disso que fala aqui. Agora, imagine a Sociedade Espírita de Paris. Né? Nós tínhamos ali, então, plebeus, aristocratas, príncipes. Do ponto de vista religioso também. Eu lembro quando eu li o que é o Espiritismo, eu era jovem, e fiquei chocado porque entendi que para Kardec a pessoa podia ter outra religião e ser espírita. Fiquei assim que nem você, esse cara agora que eu falei. Mas para Kardec isso era pacífico, era normal na sociedade de Paris a pessoa ser de outro credo. Tinham maçons, maçonaria não é uma religião, todos nós sabemos, é uma sociedade hoje discreta. Tinham pessoas de várias concepções filosóficas e religiosas e que se encontravam no Espiritismo. Daí faz sentido quando Kardec fala do Espiritismo ser a aliança entre ciência e religião como projeto e potencial. Faz sentido o Leon Denis ter dito que o Espiritismo talvez fosse o futuro das religiões, né? No aspecto filosófico, das ideias estarem presentes. É tão raro encontrar pessoas que não têm alguma ideia do que seja reencarnação hoje em dia. Então, as ideias espíritas traduzem a lei natural e elas estão aí. Mas não cabia, por exemplo, a discussão de dogma religioso. Porque tu podias ter ali uma pessoa católica, um protestante, um budista. Inclusive, ele veda a oração de caráter mais religioso.
e sugere a prece, e aí nós temos os modelos, né, os templates, diríamos em linguagem contemporânea, de preces no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Preces neutras, sem aspectos ritualísticos, para respeitar toda e qualquer mentalidade. Olha que interessante. Quantas vezes nós estamos numa reunião pública do centro e tem pessoas de várias religiões, não tem? Então, tem que manter uma certa neutralidade para não ferir a crença de ninguém, apresentando o espiritismo com limpidez. Coerência doutrinária. Ah, mas a gente tem que fechar os olhos quando faz prece? A gente tem que guardar a bolsa? Eu lembro que uma época frequentávamos um centro espírita, eu e a família, por conta das mudanças de cidade, em que na hora de receber passe tinha que deixar a bolsa aqui, imagina, né? Eu achava estranho, imagina que não era espírita. O que vão fazer com a minha bolsa? Ainda mais em tempos, né? De pequenas igrejas e grandes negócios que agora deixaram de ser pequenas. Aí a pessoa ficava assim, o que eu faço? Aí um dia eu perguntei, por que não pode levar a bolsa? Por causa dos fluidos. Tá bom. Aí recomendava a patroa, deixa no carro, né, guardadinho, porque menos uma coisa para te preocupar, porque era pior, né? A pessoa está lá recebendo passe e pensando na bolsa, tomara que ela continue lá. Não tem como não, né? Então, nós precisamos estudar para não propor coisas diferentes, vamos dizer assim. Então, está claro, meus amigos, por que não? Não é que nós não podemos pensar. Política é a arte de conduzir as coletividades, a vida social. Veja Aristóteles. O que a gente evita é fazer do espaço do centro espírita mais um lugar para discutir política partidária, porque não falta lugar no mundo. Não vamos roubar o tempo de estudar, aprender e viver espiritismo com questões que são, assim, do livre-arbítrio, da alçada de cada consciência. E quanto às práticas religiosas, a pessoa pode, sim, estar vinculada a uma outra religião e frequentar o centro espírita. Não nos cabe violentar consciências. Agora, o que a gente evita é trazer para o centro espírita outras práticas religiosas que daqui a pouco a gente passa a ser incoerente com a proposta filosófica do espiritismo e aferir consciências daqueles que não são de acordo, não se sentem bem com qualquer ritualística. Então, muito cuidado, sejamos simples, práticos, atentos, para não constituirmos nas nossas práticas rituais desnecessários. Nós temos atividades, mas elas não podem se tornar rituais. Elas viram rituais quando a gente para de pensar, raciocinar sobre o que nós estamos fazendo. Vou abrir um parênteses aqui antes de passar para o próximo tópico. Eu lembro quando eu comecei a aplicar passe. Eu ia com meus pais, frequentava o estudo depois da evangelização, e surgiu a oportunidade de ajudar nos passes. Eu era bem jovem, assim. Pode não parecer, eu continuo jovem, mas eu era mais jovem do que eu era. E eu lembro do que eu sou. Eu lembro que a gente ia aplicar o passe, e naquela época tinha alguma atividade no estudo, mas não tinha os treinamentos. A casa mesmo não participava muito da atividade federativa, embora fosse filiada. E aí, como é que a gente aprendia a dar passe? Era um cursinho rápido e depois acompanhava os veteranos, como é que eles davam passe. Mas aí era difícil a coisa, porque tinha passe de tudo que é jeito. Né? Tinha aquele pessoal que areava a panela assim, na cabeça das pessoas. Bom, eu fui pela imitação. Depois, claro, com a sensibilidade mediúnica, a gente foi entendendo que não precisava disso. E com o estudo, aquela obra, por exemplo, Diretrizes de Segurança, do Divaldo e do Raul, aquela assim me tirou. Mas eu via lá o pessoal dando passe assim, eu perguntava, né? Mas afinal... E aí dava as razões, tinham se baseado em livros antigos e tal. Até que eu fui me dando conta, assim, do absurdo, porque eu estava aplicando o passe daquela forma por imitação, sem saber exatamente o que eu estava fazendo. Então nós vamos nos libertando dessas coisas. E vamos trazendo simplicidade para o centro espírita. Tinha tudo isso. Eu não entendia bem o negócio que tirava, depois jogava, né?
umas coisas assim. Tem gente que gosta, né? Eu lembro uma vez meu pai aplicando o passe do lado de um médium, um companheiro muito querido, realmente uma pessoa abnegada, mas tinha essa mania, assim, de saltitar no passe. E eu estava próximo, assim, eu lembro que ele se mexeu e quase nocauteou meu pai, né? Porque tinha que ter uma distância de segurança dele, né? Porque ele precisava gesticular. E aí as pessoas foram corrigindo isso e hoje, raras vezes a gente vê absurdos assim. Um dia uma amiga me confidenciou, fui a um centro espírita, nunca mais vou. Então o que aconteceu? Porque assim, a pessoa não reclama lá na hora, ela acha a gente, né? Deve acontecer isso com vocês também. Eu fui ao centro espírita, não sabia bem o que era. Quando eu entrei, me disseram, você tem que passar aqui nessa cabine. Não, mas eu vim ouvir a palestra. Não, mas aqui, para chegar na palestra, tem que passar aqui primeiro. Ela já não gostou. E foi contrariada. E aí começaram a fazer a dinâmica, que eu não vou me ocupar aqui detalhando, e ela resolveu, bom, muito obrigado. Não, mas tem mais coisa. Aí ela disse, não, eu não vou ficar mais. Ela começou a ficar desconfortável. E aí seguraram ela. Aí, né, baixinha, você sabe como é que é, né? O sangue subiu rápido. Disse, não, mas não é assim que deve ser. Não, mas a senhora tem que esperar. Até que ela entendeu que eles acharam que ela estava obsediada. E a seguraram um pouco mais na tal câmara de passes, assim, individualizada. Imagine, né, que passe maravilhoso que foi. E ela percebeu, então, que quanto mais reagia, mais complicava, ela deixou passar. Ela pensou assim, eu vou deixar esses doidos fazerem o que querem, e quando eles pararem, eu vou embora. Foi isso que ela pensou, segundo ela própria. E foi embora. Podia ter acionado a polícia, inclusive, né? Porque foi ferida no direito de ir e vir, entre outras situações assim complexas que ela vivenciou, uma forma de constrangimento muito grave. Mas as pessoas tinham má vontade, tinham má fé, não tinham ignorância. O espiritismo precisa ser estudado para ser vivenciado no centro espírita. Não basta a boa vontade. Esse foi um caso. Quantos outros já devem ter acontecido? A pessoa chega no lugar, a senhora entra aqui, o senhor entra aqui, deite aqui. Como assim deite aqui? Me coloca numa condição vulnerável. Vamos apagar as luzes. Uma escuridão, um breu. Um dia eu fui fazer uma palestra num lugar que eu sou assim, né? Eu não escolho o lugar para fazer palestra. Sempre fui assim. Aprendi com os bons espíritos isso. Aí eu fui, né? E às vezes eu levo umas surpresas de vez em quando. Aí fui lá fazer a palestra. Chego no lugar, um breu. Eu disse, meu Deus, é o centro espírita do Umbral, o que é isso? Escuridão total, faltou luz, né? Aí mandaram eu sentar. Não, senhor, senta aí. Aí o rapaz lá na frente fez uma meia hora de uma coisa que eu não sei bem o que era. Eu peguei meu celular, tem um Kindle no celular, e vou reler o meu material antes da palestra. Então, o que deve ter acontecido? Só eu tinha luz no rosto, né? Ele terminou a meditação, uma coisa assim de espírito superior. Quando ele me viu, veio na minha direção. Eu disse, agora o caldo vai entornar, né? Com uma cara séria. Escuta aqui, por que você não desligou o celular na hora? Aí disse o nome do trabalho. Eu disse, olha, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Mas eu vim fazer a palestra. Quando eu falei eu vim fazer a palestra, ele afrouxou assim, né? Ah, seja bem-vindo, meu irmão. Eu tirei a foto, mandei para minha esposa, ela disse assim, aonde que tu estás? Tu errou o caminho do centro espírita? Porque parecia uma rave, mas era o centro espírita. Quando a gente abre mão de raciocinar, a gente oferta o que há de pior em nós e traz para dentro de uma instituição veneranda como o centro espírita. A tal sorte que Ivone Pereira, através de uma das suas obras ditadas por Bezerra de Menezes, Devassando o Invisível, vai alcançar o entendimento dos espíritos amigos
que há instituições que, embora possam ter o nome espírita à porta, não são contadas pelos espíritos amigos como uma instituição espírita. Porque aqueles que lá estão, entre aspas, trabalhando, não corresponde ao quilate moral que a doutrina espírita exige. Porque a nobreza, dizia Kardec, nobreza obriga. Não corresponde às finalidades superiores do centro espírita, aquela instituição não é contada pelos espíritos amigos como um posto de assistência avançado da vida maior. Pelo contrário, é um foco de perturbação. Coisa para a gente pensar. Mas voltemos a Allan Kardec. Até aí tudo bem? Todos nos seus lugares. O chimarrão continua circulando, então tá bem. Agora é um texto um pouco mais longo, me perdoe, mas esse é um tópico essencial para a gente poder separar joio de trigo em termos de conteúdo doutrinário. Isso que eu estou colocando aqui no slide também está em a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Naquele item, a autoridade da doutrina espírita. Aquela parte que ele tem mania de pular, né? Não sei por que isso. A pessoa, a introdução, pula a introdução. Eu lembro que as pessoas às vezes recomendavam, né? Leia o Evangelho ao acaso. Né? Eu tenho um amigo de juventude espírita que ele adorava isso. Ele ia abrir o Evangelho, está muito longo esse trecho. Ele ia num outro acaso menor. Ou então ele disse assim, mas aqui Kardec está pegando pesado. Aí ele pulava. Né? Ou fica viciado no livro. Não sei o que acontece comigo. Só cai no capítulo 14. Eu estou precisando saber disso. Não sabe que vicia a página, né? Gente, espírita não pode ser supersticioso, gente. Não faz sentido. Não é? Não, agora no ano novo vou pular ondinha. Não faz sentido para o espírita. Para as pessoas que se aproximam da doutrina, que têm as suas práticas, a gente respeita e está tudo bem. Agora, para quem está labutando no centro espírita, que estudou as obras fundamentais, a gente aprende a se libertar dessas coisas, para ter uma religiosidade profunda, uma espiritualidade mais presente na vida que nos liberta. E aí, nessa de ler o acaso, a gente pula essa parte do Evangelho, que é fundamental para a gente lidar, por exemplo, com as comunicações mediúnicas e com os livros mediúnicos. Olha só. Mas aqui nós vamos para a Revista Espírita, para não deixar de fazer propaganda dela. Revista Espírita, janeiro de 1862, Controle do Ensino Espírita. Eu recém comecei, acho que eu exagerei nos slides, mas vamos lá. Em caso de divergência, quando os espíritos não concordam, a gente pega autores mediúnicos, eles não concordam, ou autores encarnados, ou lá nas nossas reuniões mediúnicas, daqui a pouco tem uma coisa que o espírito está dizendo que está meio fora da proposta da doutrina, ou que não fecha com outras comunicações que nós recebemos. Abrindo um parênteses. Exame das comunicações mediúnicas é obrigação nossa, tá? Nós temos que tirar um tempo, não é para caçar bruxa, para brigar entre nós, para discutir, é para examinar as comunicações que nós recebemos. Isso qualifica a nossa assistência espiritual. Os benfeitores vão vendo que nós temos compromisso. Não precisa publicar, mas tem que examinar as comunicações. Desde os sofredores, a gente precisa fazer uma análise daquilo que vem, até aquelas mensagens que se propõem nos orientar, nos inspirar alguma reflexão. Inclusive, para ajudar aos médiuns, que não são donos da mensagem, são só intermediários. Então, o grupo aprende, os médiuns aprendem, e a gente fica vacinado à fascinação, que é uma forma
terrível de obsessão. Mas então, o melhor critério é a conformidade dos ensinos por diferentes espíritos e transmitidos por médiuns diferentes e estranhos uns aos outros. Kardec chamou isso de controle universal do ensino espírita. Está lá em Autoridade da Doutrina Espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando o mesmo princípio for proclamado ou condenado pela maioria, é preciso nos rendermos à evidência. Ah, mas o meu mentor não pensa assim. O meu guia quer dar um upgrade na doutrina espírita. Né? Isso já aconteceu na história do nosso movimento. Se há um meio de chegar à verdade, é certamente pela concordância, tanto quanto pela racionalidade das comunicações, ajudadas pelos meios de que dispomos de constatar a superioridade ou a inferioridade dos espíritos. Vou abrir um parênteses aqui. Como é que eu constato a superioridade ou a inferioridade de um espírito que se comunica na nossa reunião? Pelo conteúdo? Alguém dá mais? Mas olha que povo estudado, né? Linguagem, conteúdo, coerência. Ninguém disse pelo nome que assina. Não é? Porque o papel, assim como o teclado, aceita qualquer coisa. Não se trata disso. Muito bem, não vou nem me ater muito nisso. Ah, mas está lá doutor Bezerra. Esquece o nome e olha o conteúdo, a linguagem e o que propõe. Se propõe união, fraternidade, os valores que o Espiritismo preconiza, está ótimo. Se propõe desunião, perseguição, se propõe contradições aos fundamentos, aos princípios, coloca 2 pés atrás. Certo? Kardec, na Revista Espírita, ainda vai dizer, num artigo, que ele publicava o mínimo daquilo que os espíritos ditavam e que as pessoas enviavam para ele. Muita coisa não era publicada, ainda que fosse boa. Tem que ter critério. Tá? Desde que a opinião deixa de ser individual para se tornar coletiva, adquire um grau maior de autenticidade, porque não pode considerar-se como resultado de uma influência pessoal ou local. Ou os que ainda se acham em dúvida terão uma base para fixar as suas ideias, porque será irracional pensar que aquele que em seu ponto de vista está só, ou quase só, tem a razão contra todos. Kardec apostava muito nisso, no pensamento, na inteligência coletiva, diríamos hoje. Se há uma concordância entre coletivos de espíritos por médios diferentes, é algo a considerar. Além disso, precisa passar pelo crivo da razão. Agora, não é porque está lá ditado pelo espírito tal. Né? A nossa equipe de análise de obras, a FERGS, que está na equipe doutrinária, ela rechaça muitas obras. Só não publiciza uma crítica porque não nos cabe constranger ninguém. Mas faz um esforço para ofertar aquilo, né, que esteja mais de acordo com a doutrina. A editora também. Somos perfeitos? Não somos, ninguém é na Terra. Temos que aprimorar. E temos que ter pessoas estudiosas que se proponham a esse trabalho, que é de uma renúncia extraordinária. E quem analisa obras não aparece, faz um trabalho silencioso e minucioso. E muito importante. Muito importante. Às vezes a gente consulta, outro dia eu consultava uma outra federativa, olha, sobre tal obra, qual é? Olha, Vinícius, a gente não publica o parecer, mas as nossas considerações são essas. Diz, olha, então nós não estamos desalinhados, porque também aqui, numa primeira impressão, não foi positiva sobre determinada obra. E se procura evitar a sua divulgação, mas nós não proibimos ninguém de ler qualquer coisa, né? Nós não somos aí religiosos fundamentalistas. Agora, não nos cabe divulgar aquilo que não é bom.
aquilo que eu não conheço. Não é? Muito bem. Quase no horário do intervalo. Vamos adiante, que esse texto, vocês já viram na interregional, vão ver na regional, né? Agora me perdi no cronograma. Mas ele nunca é demais. Está lá na Revista Espírita, de dezembro de 1868, Constituição do Espiritismo, e aí eu retiro um trecho, cismas. O que são cismas? Hein? Não é aquela pessoa cismada. São essas contradições que produzem rupturas no seio de algum movimento. Cismas religiosas, a palavra vem daí, né? Em que há, por exemplo, a criação de outras igrejas, de outras escolas filosóficas. O Kardec, já no Evangelho, na própria Revista Espírita, ele veda a possibilidade quando traz essa metodologia. O crivo para a gente é o da razão e do ensino coletivo dos espíritos. Ah, mas tem essa obra aqui, editada pelo espírito tal, e o espírito aqui propõe reprodução de espírito no mundo espiritual. A gente olha na codificação, percebe a incoerência, descarta. Nada contra o médium, contra a editora. Não se trata disso, se trata de que eu não posso trazer uma ideia que não tem base no espiritismo para o seio do espiritismo, do movimento espírita, cuja o seio, o cerne, a unidade fundamental é o centro espírita. E a gente simplesmente não se ocupa daquilo. É assim. Correto? Kardec previa que isso fosse acontecer, porque nós, criaturas humanas falíveis, temos um bichinho ao lado de outro, que é o egoísmo, que se chama orgulho. Kardec vivenciou isso na implantação do espiritismo. Haviam pessoas que criticavam o sistema que ele criou como se fosse da cabeça dele, que se enjoavam de não dar a sua palavra sobre o espiritismo. E ele escreveu artigos sobre isso. O espiritismo independente, espiritismo sem espíritos, entre outros. Tem um que é falsos adeptos e amigos inábeis. Aquele texto é um primor. Quase que eu abro mão de todos os outros e trago ele. Mas aí fica o convite à leitura. Quando ele fala de uma estratégia diferente dos inimigos do espiritismo, onde ele identifica inimigos da doutrina entre os espíritas. Imagina o golpe, né, no coração de uma criatura como Allan Kardec, mas ele lidava muito bem com essas situações. Seguia perseverando no ideal. Ele identificou que haviam pessoas que, apesar de serem adeptas, teimavam em trazer para o seio do espiritismo, para o movimento espírita, aquilo que não era da alçada da doutrina e que mais causava uma antipropaganda do que a difusão correta das ideias. Mas também ele se refere aos amigos inábeis, aqueles que, desatentos, entusiasmados pela ideia, talvez os espíritas exaltados, que ele se refere em o próprio Livro dos Médiuns, entusiasmados com as coisas que recebiam, que pensavam receber, ou que imaginavam serem boas ideias, se propunham a apresentá-las também, prestando desserviços ao espiritismo. Porque tudo que a gente traz, que não tem nada a ver com a doutrina, que atende ao nosso personalismo, normalmente descamba em desserviço à causa. E um desserviço que pode ser, assim, trágico nas suas consequências, afetando outras pessoas, ou só afetando a nossa própria caminhada. Mas é sempre uma tragédia, o personalismo. Então, ele já sabia dessas coisas, e na Constituição do Espiritismo, que é um documento base para a gente pensar em união e unificação, ele alerta sobre essas questões dos cismas. Para assegurar a unidade no futuro, uma condição indispensável
é que todas as partes do conjunto da doutrina estejam determinadas com precisão e clareza. Até me deu calor aqui. Sem nada deixar no vazio. Para isto, procedemos de maneira que, olha ele fazendo uma análise de como que ele estruturou os textos da doutrina, que os nossos escritos não deixassem espaço para nenhuma interpretação contraditória. Eu adoro abrir parênteses, eu esqueço de fechar, vou abrir outro. Ele escreveu 22 obras. O Pentateuco, como a gente costumou falar no movimento, não é a totalidade da obra de Kardec. São 22 obras, contando os volumes da Revista Espírita. E quando a gente vai estudando ao longo dos anos esses textos, a gente percebe que há uma coerência epistemológica extraordinária. É um trabalho de um espírito assim, de uma inteligência hercúlea e de um devotamento tal, porque imaginemos, hoje a gente tem a IA para revisar o texto, né? Eu posso revisar um texto usando a inteligência artificial. Me economiza tempo. Eu posso usar o copia e cola, né, de algum outro texto que eu escrevi com aquele. Quanta coisa a gente pode fazer? A época de Kardec era manuscrito, para depois ir para a gráfica. Hoje há estudos sobre os manuscritos de Kardec que nos dão assim uma visão extraordinária sobre o trabalho incansável do codificador. Incansável. E a preocupação dele é que houvesse coerência teórica, para que não tivéssemos interpretações dúbias e, a partir delas, criássemos escolas de espiritismo. Como muitas vezes se tentou ao tempo dele, e até hoje há quem ensaie esse tipo de coisa, com seu médium predileto, com seu guia espiritual predileto, com as suas ideias. Mas essas, entre aspas, escolas sempre morrem na praia, porque há uma coerência interna nos princípios da doutrina, que na medida que a gente estuda, escolhe, acaba por escolher a base kardeciana. Aqueles que assim, né, se identificam com a própria base da doutrina. Fechando parênteses, agora eu fechei. E nos esforçaremos para que seja sempre assim. E aí dá uma dica para nós aqui no futuro, né? Quando ele, o Espiritismo, tiver dito claramente, sem ambiguidade, que 2 e 2 são 4, ninguém poderá pretender que dissemos que 2 e 2 são 5. Não tem margem para... Não, aqui talvez ele quisesse... né? Poderão, pois, ao lado da doutrina, formar-se seitas, que não lhe adotem os princípios, ou todos os princípios, mas não dentro da própria doutrina. Pela interpretação de seu texto, como se formaram, tão numerosas sobre o sentido das próprias palavras do Evangelho. Aí está um primeiro ponto de uma importância capital. Se a gente olha a história do cristianismo, quantos cristianismos? Na atualidade do nosso movimento, é forçoso reconhecer a pluralidade de ideias. Mas daí a gente começar a criar o espiritismo ao nosso gosto, tem uma distância. Agora, as pessoas têm livre-arbítrio. E cada um vai ter que lidar depois com as consequências filosóficas, morais, daquilo que inventa. A gente respeita. Vai fazer o quê? O que a gente pode fazer é tentar ser coerente. Da nossa parte. Do que está na nossa alçada. Então, o primeiro ponto, só para não perder de vista, é que não houvesse contradições no texto, que houvesse uma coerência filosófica, uma coerência na construção do conhecimento espírita, epistemológica, que os princípios fossem harmônicos. Lembrando que são princípios que Kardec não elucubrou da cabeça dele.
que foram sendo trazidos pelos espíritos através de diversos médios. O próprio Kardec não era adepto inicialmente, nas suas investigações, a ideia da reencarnação. Ele passa a ser, ele se dobra à lógica irretorquível da lei da reencarnação. Não é um sistema, como ele dizia várias vezes, concebido por ele. O Espiritismo é uma doutrina, e aí eu vou usar o Herculano Pires, que vai dizer que é uma doutrina que se configurou em colaboração interexistencial. Aí, a ideia interexistencial é do Herculano. Eu trago para dizer, olha, é uma colaboração entre os dois planos da vida. A gente não vê Kardec perder em nada para os espíritos superiores, mas o trabalho ali caminha junto para e passo, e é o que ele explica para a gente quando nós vamos à Gênese e estudamos o caráter da revelação espírita. Ele diz que o papel dele era de observador, que equivale ao investigador, ao pesquisador. E essa composição da doutrina vai sendo configurada em um trabalho de parceria entre os espíritos, médiuns e Kardec, sob a coordenação dele, ainda que pese considerar a assistência, que não era pouca, do Espírito da Verdade. O segundo ponto, no mesmo texto, é não sair do círculo de ideias práticas. Se é certo que a utopia de ontem muitas vezes é a verdade de amanhã, deixemos ao amanhã o trabalho de realizar a utopia de ontem, mas não embaracemos a doutrina com princípios que seriam considerados como quimeras fantasias, né? Quiméricos, e que fariam que os homens positivos a rejeitassem. Então, daqui a pouco, alguém tem uma ideia particular sobre a possibilidade de comunicação com UFOs. A pessoa gosta do tema. De repente, um espírito fez lá uma comunicação sobre isto. Estou falando aqui um exemplo hipotético, tá? Foi o que me ocorreu. Não é? Outros temas que surgem em relação aos pets. Aí a gente já quer transformar num princípio da doutrina. Não, espera, o tempo vai dizer. Vamos ver como é que avança a ciência, como é que avança a própria doutrina, aquilo que os espíritos trazem. Porque é melhor a gente dar tempo ao tempo, usar da sabedoria do tempo, do que sair atrás de qualquer novidade que aparece. É muito comum, eu lembro de uma oportunidade, alguém apresentou determinado tema no meio espírita, né? Terapias de vidas passadas. O espiritismo dialoga com a ciência, não tem problema nenhum. Mas eu lembro que eu era bem jovenzinho, e aí tinha uma febre. Né? Então tinha um monte de espírita que queria saber da vida passada. E quanta gente se frustrou, porque não foi a vidas passadas, foi algumas vivências até. Porque é uma terapêutica que tem suas implicações e que tem que ser constituída com pessoas bem formadas na psicologia, na psiquiatria e no tema. Ninguém se prepara para isso num cursinho de final de semana. Assim como não se aprende espiritismo em poucas horas. Aí a pessoa sabe, estou frustrado. Outros começaram a fantasiar as outras vidas, não é? E quantas pessoas a gente conheceu por não buscarem os caminhos adequados, não usarem o bom senso, que ficaram, né, com aquelas ideias esdrúxulas, e aí traziam para o centro, iam para os estudos. Alguns os companheiros tiveram que assim, olha, só um pouquinho, dá um tempo nisso, está ficando fanático sobre isso. Entre outros temas que aparecem por aí. Ah, mas isso é um upgrade para a prática espírita. Será mesmo? Não é que o espiritismo não vá avançar. Kardec disse, o espiritismo caminhando a par com o progresso, jamais será ultrapassado. Se a ciência demonstrasse que o espiritismo estivesse em equívoco em algum ponto, ele se modificaria nesse ponto. Isso está lá em A Gênese, falando o caráter progressivo do espiritismo.
Mas isso não corresponde a seguirmos novidades. Aí depois de uma terapia qualquer psicológica, a gente quer trazer para o centro. É tão boa, eu fui lá, me senti bem. Mas ela precisa estar no centro, ela está bem lá onde ela está, deixa ela lá. Aí daqui a pouco começam a aparecer as contradições daquela terapêutica. Ai, que horror, tu viste isso? Sim, pois é. Então vamos dar tempo ao tempo, vamos ver os estudos científicos sobre o tema. Nós espíritas temos que ser amorosos com a ciência. Não é porque alguém colocou num texto na internet, médicos dizem isto, que eu tenho que sair repetindo, eu tenho que olhar a produção científica, eu tenho que entrar no portal de periódicos CAPES, buscar os artigos científicos sobre o tema, as teses, e aí eu posso formular uma ideia. Olha, existem pesquisadores falando isso, com trabalhos publicados na comunidade científica, para não falar bobagem, gente. A gente fica sendo tomado por parvo, por ignorante, quando a gente fala as coisas assim, sem olhar bem o que está falando. E o Espiritismo é uma doutrina que ela é respeitável, é veneranda. É o consolador e, portanto, merece, da prática dos seus profitentes, o devido respeito, inclusive na forma com que a gente lida com novidades ou com conhecimento científico. É coerência com a doutrina. A gente vê na Revista Espírita as pessoas querendo apresentar para o Kardec um projeto social qualquer. E ele vai lá e diz, olha, vamos ver o que o tempo vai dizer. E ele se restringe a não colocar o Espiritismo ao lado daquilo. Por quê? Porque se aquilo cai, o Espiritismo vai junto. Ou a opinião pública a respeito do Espiritismo se torna negativa. Olha a responsabilidade que nós temos na comunicação social espírita. Muito bem. Antes do nosso intervalo, o terceiro ponto. Até aí, tudo bem? Coerência filosófica nos textos, depois não sair das ideias práticas, esperar que as verdades se estabeleçam do ponto de vista da ciência ou da ciência espírita. E para ser uma verdade estabelecida na ciência espírita, ou um princípio da doutrina, tem que passar pelo ensino coletivo dos espíritos. Para ser uma informação incontestável da ciência, precisa ter a aprovação da comunidade científica. Não é um artigo ou dois. Tá? Então a gente tem que ser um pouquinho menos empolgado com algumas coisas e ter bom senso. Agora que vários estudos vão se aproximando das teses espíritas, nós não temos dúvida. Agora não precisa o espiritismo se ajustar a teses temporárias, a hipóteses, correndo o risco de trair a sua coerência. De manhã cedo, né? Uma coisa dessa. Mas você sobrevive. Por fim, olha o terceiro ponto, e aí entra no aspecto que eu já estava adiantando aqui o assunto. Terceiro ponto, enfim, é inerente ao caráter essencialmente progressivo da doutrina. Algumas pessoas ficam sem chão quando a gente fala disso, porque nós somos herdeiros de um pensamento religioso, de uma visão sobre revelação que não é nem a visão espírita. A revelação vem como um pacote, assim. Sabe quando tu compra um pacote antivírus para o teu computador, aí vem o pacote. Pá, instala e resolve e não vai mudar nada, a não ser que tu não pagues, né, as parcelas, até a próxima encarnação. Então a gente tem essa coisa, assim, né? A Bíblia como um texto sagrado. Não é um texto sagrado. É um texto sagrado em determinadas religiões, mas ele é um documento histórico, com interpolações, com lendas também. Se a gente vai fazer um estudo no Velho Testamento e fosse levar literalmente a cabo algumas práticas, nós seríamos anticristãos.
Então a gente tem que olhar as coisas sob o olhar da ciência histórica, por exemplo. Boa parte das guerras religiosas está nessa visão que não é do espiritismo. Kardec pergunta para os espíritos: onde é que está a lei de Deus? E o que eles respondem? Na consciência. Não está no livro. Isso é coisa para a gente pensar e perder cabelo. Desencarnar alguns neurônios. Porque é uma mudança de paradigma extraordinária, que a gente talvez não tenha se apercebido ainda. É uma mudança muito grande. Muda, inclusive, a relação da gente com o centro espírita, com a doutrina, com o movimento, com a forma de ser espírita, que muitas vezes está muito próxima daquilo que a gente aprendeu nas outras religiões. Mas isso fica para um outro seminário. Então, olha só, ela é progressiva, ela pode mudar, pode. Ela não é estática, ela pode mudar, mas ela tem critério para mudar. Não é o Vinícius que acorda assim, entusiasmado: olha, acho que agora nós vamos mudar um pouquinho essa coisa da reencarnação. Não, não tem. Não vou fazer um concílio para mudar um texto da doutrina. A Kardec dá a base aqui para congressos. Os congressos, depois de Kardec, faziam discussões de teses. Mas isso também não avançou, porque nem todo mundo queria seguir a metodologia do próprio Kardec, que ela é exaustiva, é de dedicação. Imagina, a gente faz hoje uma entrevista com alguém, joga para o computador a transcrição, pede para a inteligência artificial tabular os dados, e se deixar, pede análise para a inteligência. E Kardec fazia tudo isso com esforço próprio. Então teria que ter assim uma dedicação coletiva de cruzar dados, analisá-los, ver as convergências, mas é indispensável. Fora disso, o espiritismo não se modifica, mas é uma ciência progressiva porque também dialoga com as descobertas da ciência. E a gente tem que estar bem com isto, porque se em algum momento, segundo o próprio Kardec, a doutrina estiver equivocada, nós espíritas devemos seguir aquilo que a ciência aponta. São palavras de Kardec, está na Gênese, tá, gente? Não fiquem preocupados comigo, mas podem colocar o meu nome nas preces de vocês, que sempre são bem-vindas as preces. Mas isso está na Gênese. Quando Kardec abre essa perspectiva, ele não está dizendo para nós nos tornarmos novidadeiros, para ficarmos brincando de ciência espírita. Não é isso. Não é isso. É, a partir da base bem compreendida, em algum momento da nossa evolução, a doutrina vai avançar a partir dos nossos esforços. São muito raros os pesquisadores espíritas do espiritismo, são muito raros. Nós ainda não despertamos suficientemente para a faceta ciência do tríplice aspecto. E não temos que ter pressa para isso também. Talvez em algumas encarnações, por esforço, por dedicação, a gente possa trazer algum contributo. Nesse momento, o nosso maior contributo, e aqui não se veda o interesse de ninguém de investigar, de pesquisar, não se trata disso. Nós tivemos no Brasil bons pesquisadores espíritas, não é? O Herculano na filosofia, o Hernani Guimarães de Andrade, o Palhano Júnior, o Hermínio Miranda, outros que o nome não me vem agora, né? O próprio Cícero Marcos Teixeira, que está para fazer 100 anos. O Ney Pinheiro também tinha os seus ensaios de pesquisa, que foi presidente da federação. Mas são raras, até por uma questão cultural, não é, meus amigos? Nós nem todos somos operadores das ciências. E precisa ter alguma erudição para fazer isso. Há companheiros, por exemplo, da União de São Paulo, da Federativa, da USE, que eles têm dado cursos sobre ciência espírita para despertar o gosto pela pesquisa em diálogo com o espiritismo. Mas são esforços. Hoje nós temos um projeto no CFN, Conselho Federativo Nacional, eu participei da comissão que redigiu, sobre espiritismo e ciência.
que as federativas podem abrir espaço para esse diálogo. Mas isso é com responsabilidade, com estudo, com pesquisa, com diálogo, com a crítica racional, para que nós não enveredemos assim em processos de fascinação ou de ignorância que se acredita esclarecida. Mas a doutrina ela é progressiva, sim. Eu desconfio, aí eu estou falando assim, a partir do meu ponto de vista, né, de quem, como vocês, vem estudando e tentando aprender o Espiritismo, que nós temos muito ainda por aprender da própria doutrina no que ela apresenta. Temos muito a aprofundar ainda. E que na nossa jornada evolutiva vai nos descortinar outros horizontes dos próprios materiais que nós já temos. Por que eu falo isso? Baseado numa experiência empírica. Cada vez que a gente lê uma obra da codificação, a gente vê ângulos que não via na primeira leitura. Aí nós vamos para um grupo de estudo com pessoas que querem estudar para valer, não querem só passar o tempo. E aí a gente vê outras questões que não tinha se apercebido. Não raro alguém lê um trecho do Evangelho para mim e diz, nossa, não tinha me dado conta disso. Então, nos coloquemos na condição de aprendizes, e se nós quisermos fazer um trabalho significativo para o Espiritismo, estudemos o Espiritismo com Kardec, com Jesus, e procuremos viver a doutrina na nossa moralidade. Nós estaremos dando uma grande contribuição, se formos espíritas de verdade, esforçados em nos tornarmos homens e mulheres de bem. Mas a investigação, o estudo sempre é bem-vindo. O Espiritismo é uma doutrina que emancipa a intelectualidade humana. Então é sempre bem-vindo. Como o Flávio já levantou para o intervalo, nós vamos para o nosso intervalo e conversamos.